Carlito Neto, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia, quase boa tarde para a Sinara, para a Adri, para o pessoal que está acompanhando a gente de casa também. Exatamente, né? Eles pegam aí basicamente números de regimes que eles consideram esquerdistas no mundo e aí sai colocando tudo em uma conta só, né? Que é eles pegam esse dado de um livro chamado Livro Negro do Comunismo. Exato, é isso aí. Só que existe também o Livro Negro do Capitalismo, que quando soma-se todas as mortes de todos os regimes de direita no mundo, mas que triplica-se a quantidade de mortes que eles alegam que são mortes ali ocasionadas pelo regime nefasto que foi o regime comunista. O que eu consigo perceber dessa situação toda, Adri, a gente está falando aqui essa questão do Dino, a gente precisa também citar a coluna do Merval Pereira no domingo na Globo, onde ele compara ali o presidente Lula, Bolsonaro e o ministro Lewandowski ao Sérgio Moro. Então, assim, eles fazem umas conexões completamente Lewandowski é Sérgio Moro, nada a ver, porque exatamente. O Lewandowski está cotado para assumir o Ministério da Justiça, né? Pois é, ele diz lá que se o Lewandowski aceitar o pedido, seria a mesma coisa que o Moro fez quando o Bolsonaro convidou ele para ir para o governo dele. E a gente vê que não tem conexão nenhuma com a realidade, mas primeiro que é o contrário, né? Primeiro que é o contrário, o cargo de ministro da Justiça é um cargo temporário, não são 40 anos. Pois é, e ele não fala, por exemplo, do Nelson Jobim. Vocês lembram do Nelson Jobim, que foi presidente do STF, ministro do governo Dilma, ministro do governo Lula. E o Dino foi assessor do Jobim, né? E sabe o que ele não fala do Jobim? O Jobim hoje faz parte do Conselho Permanente do BTG Pactual. E como eu sei que vocês são atenados também à comunicação, sabem quantos veículos de mídia são patrocinados pela BTG Pactual. Então, por isso que ele esquece do Nelson Jobim. Mas respondendo ao que você falou, Adri, especificamente da questão do Deltan Dallagnol, eu sinceramente não consigo nem entender como é que alguém ainda dá espaço para uma figura dessa falar. Ele está dentro do Partido Novo, que cada vez se mostra mais velho, para estar trazendo esse tipo de gente lá para dentro. Fica claro também a falta de preparo da direita, que acabou chegando ao poder com aquela fratura que o Brasil sofreu entre 2013 e 2016. Quando eu falo fratura, a fratura democrática, né, que a democracia foi atacada neste período. Inclusive o Merval até utiliza esse trecho aí para justificar a associação que ele faz lá no universo abilolado dele. Mas no caso do Deltan Dallagnol, o que resta para ele, como o que resta para o Sérgio Moro, é tentar vender a narrativa de corrupção. Eles não podem admitir que eles são comprovadamente corruptos. O Dallagnol se afastou do cargo, foi afastado, melhor dizendo, do cargo de deputado federal, porque ele tentou, dentro de uma manobra que é entendida supostamente também como uma manobra corrupta, né? Burlar ali o sistema que poderia impedir que ele se lançasse candidato dentro do prazo legal, e ele acabou sendo pego. Seria a mesma coisa, por exemplo, que as figuras que eles denunciavam, que escondia dinheiro em caixa 2 para, por exemplo, não ser pego em tese em esquemas de corrupção, como eles falavam, seria a mesma coisa, só que num universo separado. A diferença é que ninguém precisou combinar prova com ninguém para tirar o Deltan Dallagnol do cargo de deputado federal. Ele foi tão burro que ele mesmo deixou as provas aí com vastidão para que a Justiça Eleitoral fizesse o trabalho dela. Exatamente. E assim como o Deltan hoje é ex-deputado inelegível, outro que está prestes a se tornar inelegível e ser afastado também por irregularidades, ilegalidades, é o Sérgio Moro. A expectativa de juristas e especialistas é que ele seja cassado por abuso de poder político e econômico, ele que gastou muito mais do que o teto previsto, né, pelo TSE. Quase o dobro. O teto era 4 milhões e 400. Ele gastou, se você levar em consideração o período ali que ele estava no Podemos, quase 7 milhões de reais. Então, seria uma concorrência desleal com os colegas dele ali lá no Paraná, mas a gente está falando de Moro. Não se deve esperar a lealdade de quem fez o que fez quando era magistrado. E ainda tentou se eleger fora do domicílio eleitoral, né? Tentou ir para São Paulo. Então, assim, assim, falam tanto de legalidade, anticorrupção, isso aí né? Veja só a vida real como né? E eu ri, eu fiz questão de citar aqui para vocês o título, o texto do Merval, até fiz um vídeo que ou vai sair agora 2 horas ou 18 horas lá no meu canal, né? O canal Historiador. Porque ele diz, por exemplo, que a esquerda não critica os erros de Lula, os erros de português, quando Lula comete algum erro de português.
inclusive diz que essa cobrança ao Lula, esses ataques, sempre é feita por uma sociedade elitista. Mas quando é o Sérgio Moro, não se tem o mesmo peso. Aí ele citou, quando o Moro, por exemplo, falou a palavra conge, não se levou em consideração que aquilo poderia ser uma maneira caipira que o Sérgio Moro teria de falar. E, inclusive, ele diz também que a frase o partido não gastou dinheiro apenas com mim, mas também com outros parlamentares, não teria sido dito pelo Sérgio Moro. E aí eu expliquei no meu vídeo, vou explicar aqui também, Dri e Sinara, a grande diferença que existe entre o Sérgio Moro e o presidente Lula. A primeira está na honestidade, né? O presidente Lula, a única vez que foi condenado de forma irregular. O Moro está aí em vias de fato de ser condenado, perder o mandato e ficar inelegível também, porque assim como o seu brother, Deltan Dallagnol, tentou fazer uma manobra ilegal para poder levar vantagem em cima dos demais colegas. Mas a diferença, Meval Pereira, que existe entre o Lula e o Moro, e inclusive nas críticas que a sociedade faz, é que a gente está falando de um presidente da República que é o mais bem avaliado da história, que tem até a 4ª série, o famoso fundamental menor. Já do outro lado, tem um magistrado aprovado em um concurso público, com mestrado e doutorado internacional, e que, por obrigação, e você deveria saber disso porque você está na Academia Brasileira de Letras, comandando a Academia Brasileira de Letras, por obrigação precisa dominar o quê, Sinara? A norma culta. Sinara é jornalista, Adri, eu acredito ser jornalista também. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende os textos que você deve utilizar, qual linguagem você deve utilizar. Então, quando o Moro vai em uma audiência pública e fala conge, não é uma maneira de um caipira falar. É só burrice mesmo. Ele não sabe falar a palavra cônjuge. É simples assim. Assim como ele não sabe falar a palavra corrupção. Ele fala corrupção. Sempre fazendo o mesmo jeito. Né? E não é uma coisa de sotaque. Ele até apela para o sotaque. Quer dizer, a palavra conge, no sotaque do Paraná, quer dizer cônjuge. É essa análise do Meval. Faz o menor sentido. Não faz. E assim. Ele está dizendo que é preconceito linguístico? Com o Moro, que seria preconceito linguístico, e quando é com o Lula... Nada a ver. Isso ele é juiz, o Lula, ele não tem nem curso superior, ele é um homem do povo. É a mesma coisa de você exigir de uma pessoa que só tem o primário que fale a língua culta e não exigir de um juiz federal que fale a língua culta. Isso não existe, é muito ridículo, viu? Não é preconceito sociolinguístico, na verdade, é um cara que é ex-juiz e que ele sim sempre teve um preconceito de classe. A maneira como eles se referem ao Lula, né, o Nine, aquele grupo que a Vaza Jato mostrou, o Januário lá, os filhos do Januário, dos que reuniu os procuradores da Lava Jato, a maneira como eles se referiam à Dona Marisa, lembra? Eles falando das roupas dela, aquilo sim é chocante. Então, assim, agora eles que se dizem, né, do alto lá, do magistrado que se passou num concurso, ele tem que usar a norma culta, não saber conjugar que não conjuga verbo. Eu cito meu exemplo, Dri, eu sou professor. Quando eu estou na sala de aula, dando aula, por exemplo, a gente não pode trazer a linguagem simples em tudo. Tem coisas que você precisa também transferir o conhecimento dentro da linguagem coloquial, porque às vezes você está trazendo alguma teoria que ela precisa ser repassada como está escrita, para que você depois tente explicar. Então, imagina aí, por exemplo, eu, como cientista político, estudo lá hard power, soft power, é um conceito desenvolvido ali por Joseph Nye. E aí eu trago aqui a fala errada, porque eu sou alguém simples, né? Eu sou alguém que é humilde, que ele falou que o problema do Lula é a origem humilde que o Lula teve, e que por isso muita gente critica o Lula. Mas e por que não se critica, por exemplo, um cara que... O Moro não tem doutorado numa unisquina da vida, como eles costumam falar. O Moro tem doutorado internacional. Ele fez doutorado dele na universidade, se não me falha a memória, nos Estados Unidos da América. A gente, quando estuda direito, tem uma disciplina, Sinara, chamada português jurídico, para a gente saber como se refere às pessoas dentro do direito, para a gente saber como se refere às pessoas. E o termo cônjuge, dentro do direito, não pode ser substituído por cônjuge. Uma petição, por exemplo, inicial, ou seja lá qual for a decisão, se ela tiver escrita com relação a isso, a pessoa pode até alegar que foi ofendida pela maneira como se referiu a ela ali, e não se tem regionalismos em linguagem culta coloquial. Não existe regionalismo em linguagem culta coloquial. Se tiver alguém, inclusive, que é especialista em linguística aí
e puder colaborar aqui no comentário, mas até onde eu sei não existe regionalismo falado errado numa linguagem culta coloquial. Então ele tentou justificar que é um absurdo, por exemplo, as mesmas pessoas que se ofendem quando criticam o Lula pelos erros de português, que ele inclusive faz questão de ressaltar que hoje quase não ocorre, mas o mesmo incômodo não acontece com o Moro. Por quê? Porque o Moro tem a obrigação de saber se comunicar. É simples assim. E quem tornou o Moro intelectual foram vocês. Exatamente. E ele ficou indignado assim quando aquela jornalista, lembra? Eu esqueci o nome dela, que foi até demitida porque falou mal da Globo, lembra? Falou que chamou a Globo de Rivotril lá, eu esqueci agora. Eu lembro dela, eu esqueci também quem é, mas eu sei. Ela, quando fez um preconceito linguístico mesmo, quando falou, agora vamos ter de volta o advogado. Isso sim é Isso é um regionalismo? Isso é regionalismo. Agora, por exemplo, se ele falasse, tem muitas... Aqui em Santos mesmo, onde eu estou, as pessoas falam tu, só que não conjugam o verbo certo, e falam, tu vai, tu não sei o quê, mas aqui em Santos todo mundo fala tu. E isso é um regionalismo. Se ele chegasse e falasse, porque agora não, ele em nenhum lugar que eu conheço fala na norma, né, no regionalmente, mim vai. Se falasse conjuguei, ainda poderia até ser entendido como um regionalismo, porque dependendo da região, as pessoas acabam utilizando sons diferentes para a mesma palavra, mesmo existindo uma norma culta geral. Mas ele não falou conjuguei, ele falou conge. Exato, exatamente. Assim. Preciso ler esse artigo do Merval. Vocês me obrigam a cada coisa, hein, Dri e Carlito? Caramba, olhar para a cara do Deltan, olhar para a cara do Deltan logo cedo. Depois ler artigo do Merval. Só faltam agora vocês botarem o Demétrio Magnoli para olhar para a cara. Aí pronto, completa o combo. Né? E ainda te mostrei o jornalista da Gazeta do Povo sendo misógino com a Janja. Depois Treza, como o pessoal fala aqui. Que destreza. Deixa eu ler os superchats. O Caco Bock diz, com licença, há 5.000 anos um parente meu disse que sua casa é minha. Então o senhor poderia me entregar as chaves e ir embora daqui sem reclamar? É o que está acontecendo, né, em Gaza. E a situação também, gente, desse crime ambiental da Braskem, né? Vocês viram que uma mina estourou lá na Lagoa de Mundaú, a mina 18, né? Umas cenas chocantes, né? E as autoridades falando assim, os moradores podem ficar tranquilos. Vocês ficariam tranquilos? Vocês ficariam? Não, e aí você morava naquele bairro, você construía a sua casa, você tinha vínculos ali, tinha tudo, escola, igrejas, hospitais, toda uma vida naquele lugar, e de repente, por ganância, né, né, de lucros a todo custo de uma empresa irresponsável, sem fazer estudo, sem ouvir especialistas que contestavam, né, a continuidade daquela exploração de salgema. A gente mostrou aqui, desde 1985, movimento social, professores universitários alertando sobre os riscos, mas ignoraram tudo em nome, né, do lucro e continuaram explorando até que chegou nessa situação das pessoas, de 60 mil pessoas, bairros fantasmas, e agora sabe-se lá o impacto disso para a fauna, flora, para o meio ambiente ali, o ecossistema ali da Lagoa e da região, né, Carlito? Um absurdo isso, né? É um absurdo. Eu vou com frequência em Maceió, é bem próximo aqui de Aracaju, pouco mais de 3 horas de viagem aproximadamente, é bem próximo, eu vou lá com frequência. Inclusive, estou me organizando para ver se eu consigo ir lá ainda esse mês, fazer a cobertura desse material do que está acontecendo no bairro do Mutange, no Matadouro, e nessa região que a gente está acompanhando aí. Se eu for lá, inclusive, eu vou entrar em contato com vocês para enviar algum material também, podem ficar tranquilos. E assim, é uma tragédia anunciada, e tem outro ponto também importante, Idri, que está sendo divulgado aqui localmente, é que a Braskem, ela está oferecendo uma indenização extremamente baixa, né, para as pessoas que estão morando naquela região. E eu estava vendo um especialista falando uma coisa que é importante. A estimativa que a Braskem tem separado ali do acordo geral
seria de, no máximo, 10 bilhões de reais, e até onde a gente saiba, a Prefeitura de Maceió já teria fechado até um acordo por debaixo dos panos ali, de 2 bilhões. E o que é que o pessoal, esse rapaz estava falando? Eu vou até encaminhar o vídeo para você depois, que ele trabalha com essa questão de urbanismo, de plano piloto da cidade, plano diretor da cidade e tudo mais. Ele diz o seguinte, que para uma empresa como a Braskem, se ela gastar 10 bilhões de indenização, o estudo já mostra ali que depois que esse terreno se acomodar, porque ele vai se acomodar em algum momento, e a Braskem fizer a recuperação da área, ela vai faturar 40 bilhões com a área que ela comprou. Ou seja, até na tragédia ela está lucrando, ou ela quer lucrar. Então, assim, a cobrança que está sendo feita em relação à indenização justa é por conta disso. O deputado Paulão, que é de Alagoas, esteve aqui, ele falou isso, que depois eles ainda podem fazer um Alphaville, né? Um grande condomínio, vender. Eles vão ser donos daquela... Que, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte, eles estão indenizando as pessoas, só que não está fazendo meramente uma indenização porque a área vai ser desapropriada, não. Eles fazem a compra do imóvel, ou seja, a escritura e o terreno passa para a pessoa, então a propriedade passa a ser da Braskem, que vai fazer o que quer depois. E é isso que as pessoas estão falando. Que o que é que eles têm de fazer agora, já que eles pretendem futuramente cuidar daquela área ou ganhar dinheiro com aquilo dentro do mercado imobiliário? Que eles paguem aluguel ou que ele pague moradia para pessoas em outro lugar, enquanto não há a acomodação do terreno, e após a acomodação eles façam a revitalização do bairro e devolvam as famílias aos bairros. Só que eles não querem isso. Eles querem justamente ganhar mais ainda com a tragédia. É isso mesmo. Olha só, eu vou continuar lendo aqui. O José Prudente de Almeida Filho. O Milei é uma mistura de Collor, Paulo Guedes e Bolsonaro. Abraços, Prudente. Prudente tá. Eu quero a previsão. Você sabe que o José Prudente ele sempre fazia as previsões em 2022 que o Lula ia ser eleito, que ia subir a rampa. Só errou um pouquinho no número de deputados que iam ser eleitos com ele, que ele falava que iam ser 313. Infelizmente, não foram 313. Mas eu queria a previsão dele. O Milei vai terminar o mandato, José Prudente? E já emendada, já passo para o Carlito comentar a posse do Milei, mas a Rejane diz, parabéns, Carlito, belas e profundas análises, e essas duas mulheres que apresentam o programa são espetaculares. Muito obrigada, Rejane. Ela que é membra por 15 meses aqui. Legal, Rejane, um abraço, beijão para você. E a Leila Gomes, e aqui que borboleta é baboleta, onde é? E a Maria Angélica diz, a palavra mortadela é uma palavra que faz as pessoas pronunciarem mortandela, é verdade. E nem salsicha, né? Salsicha, tem várias palavras que até... Existem vícios de linguagem que são comuns para nós, o povo normal, o povo comum. Para o magistrado, com mestrado, doutorado, e que é apresentado à sociedade como intelectual, ele não pode falar cominha, a gente fuma, a gente vai, salsicha, ele não pode falar isso. Ele não pode, porque ele representa a elite intelectual. Então, ele que foi colocado e se colocou naquele lugar. A gente aqui fala algumas coisas erradas, a Sinara, que é nordestina, assim como eu, a gente tem alguns vícios de linguagens. Eu assisto, às vezes, a live da Sinara, que eu acredito que algumas pessoas não entendam algumas coisas, porque são vícios de linguagens nossos, mas não estão errados, não são palavras ditas erradas. E até tinha uma pessoa que comentou o seguinte, do lado do chat aqui, né? Eu não terminei o ensino médio, sou de Maringá, mas nunca ouvi ninguém falar conge lá, mesmo sendo caipira. Claro. É culpar o caipira pelo juiz ter uma péssima formação. Porque vocês estão falando aí de mestrado e doutorado, não vamos esquecer que na tese dele ele botou texto com S, tá? Bem lembrado. Fora as decisões que ele tomava, né, para poder fazer a colheita de provas. Colheita, né? Pois é, um péssimo juiz, né, gente? Uma fraude, e não é eu que estou falando, foi o Supremo Tribunal Federal que, né, julgou um juiz suspeito. Juiz que não do Cássio Nunes Marques e tudo, para lembrar também aos bolsonaristas. Exato, então, né? Mas, Carlito, o que você achou da ida do Bolsonaro à posse do presidente eleito na Argentina, Javier Milei? Eu acho que aquilo ali é basicamente uma estratégia de reorganização da extrema-direita global, né? A gente sabe que eles têm hoje alguns lugares no mundo ainda que eles estão no poder, alguns lugares de destaque, né, que eles utilizam como exemplo,
é o caso da Hungria, tanto que o Viktor Orbán fez questão de marcar presença, o representante do Vox, também partido muito conhecido na Itália, também fez questão de marcar presença, o concierge de guerra também, né, o Volodymyr Zelensky, fez questão também de marcar presença, o Gabriel Boric estava presente por ser uma figura muito mais diplomática do que os demais que estavam lá, só que eu acho que para mim prazeroso foi ver o Bolsonaro sendo barrado de uma foto oficial. Ali lembra muito aquele meme da Xuxa, falando com aquela menininha que estava ali querendo falar com ela, tirar foto, falando assim, senta lá, Cláudia. É tipo que você, tá bom, até aqui a gente aceitou você vir aqui fazer as suas abilolagens, contar mentira, atacar nordestino na rádio, mas essa parte aqui é a parte oficial. Como você oficialmente não é ninguém, então você não pode participar aqui desse processo. Ele já começou com o discurso, Dri, avisando o seguinte, né? Para quem talvez não tenha entendido as entrelinhas, é o seguinte: o país está péssimo, está desgraçado, e se não der certo, a culpa não é minha. É isso que ele está falando desde o começo. Não, porque não tem dinheiro, porque está tudo ruim, está tudo acabado, tudo destruído. Ou seja, se acontecer de ele não fazer nada, é porque a culpa não é dele. Ele já pegou o país ferrado. Mas a gente precisa lembrar que na campanha ele apresentou solução para tudo, né, Sinara? Ele ia resolver tudo de forma simples, direta. Exatamente, né? Ele é isso que eu falei aqui no começo, não sei se você ouviu, que vai começar agora a parte pior, a parte que a ultradireita detesta, que é a parte de trabalhar, né? Porque garganta, gogó, isso eles são ótimos. Eles são ótimos. O próprio Papa falou, né? Como eles são os flautistas de Hamelin, né? Os hipnotizadores de multidões, falando, e como eles são tiktokers, como eles vivem de memes, essa parte do convencimento, do engajamento do gado, eles são ótimos. Agora, a hora de trabalhar, de mostrar serviço, aí eu quero ver. Eles mimetizam muito, uma coisa importante que a extrema-direita faz, e só para vocês terem noção de que eu acredito que isso foi meio que um apito de cachorro ali para a extrema-direita global, que no mesmo dia que teve a posse do Javier Milei, o Elon Musk anunciou o retorno do Alex Jones ao X, né, ao Twitter. Para quem não sabe quem é o Alex Jones, ele talvez seja o maior conspiracionista, junto com o Paul Joseph Watson, na atualidade, né? Ele foi banido de todas as redes sociais praticamente, só tem espaço na Rumble, que é a mesma plataforma que o Monark tem espaço, e foi banido de algumas redes sociais, entre elas o próprio Twitter, que aí o Elon Musk, ao voltar, ao comprar o Twitter, ele retornou a conta do Trump, que também tinha sido banido do Twitter, e agora aceitou trazer de volta a conta do Alex Jones. E tem um ponto importante que a gente precisa trazer aqui, Dri e Sinara, que muita gente não consegue entender por que bilionários compram veículos de mídia, se os caras são bilionários. O Noam Chomsky, no livro Mídia, Propaganda Política e Manipulação, explica por que talvez seja mais importante você controlar a mídia do que ser meramente rico. Se você tiver o poder da mídia, você tem muito mais dinheiro, muito mais influência, muito mais poder que um cara que é bilionário. Por quê? Porque você se conecta com as massas. No caso, por exemplo, do Elon Musk, o que ele está fazendo? Ele retornou ali o Trump para a rede social dele, ele adotou uma postura meio que Javier Milei também no Twitter, porque o Javier Milei, tudo dele é liberdade, carajo, e lá no Twitter o Elon Musk segue mais ou menos a mesma linha agora no perfil dele. Ele deu um espaço de um programa para como diria o Bolsonaro, né, o Tuxo, o jornalista da Fox News que foi demitido, tem um programa agora lá, o Carlson Tucker, tem um programa de jornal lá no stream da X, e aparentemente o Alex Jones, o maior conspiracionista da contemporaneidade, também vai ter um programa. E para quem não sabe quem é ele, tá? Só para a gente dar um exemplozinho, Dri e Sinara, ele disse que o ataque aconteceu na escola de Sandy Hook, se não me falha a memória, em 2014, foi uma farsa. As crianças que morreram eram atrizes e atores, os pais também foram contratados pelo governo Obama para poder evitar essa tragédia. E aí ele admitiu isso em um áudio e foi condenado a pagar 2 bilhões, se não me falha a memória, de reais em indenizações. Teve um áudio, inclusive, que foi vazado, ele não sabia que ele estava sendo gravado, e no dia do julgamento dele, que ele admitiu no julgamento, inclusive, que ele mentia mesmo, porque dá dinheiro para você, bolsonarista, que fica batendo palma aí, para essa galera da Revista Oeste, de outros veículos de mídia aí que ficam basicamente abilolando a cabeça de vocês, inclusive incentivando muitos de vocês, em tese, a cometer crime, atacando o Estado, em tese. Eles só fazem isso porque dá muito dinheiro, porque é muito mais fácil enganar gente que está desesperançosa, que está revoltada, do que tentar discutir algo de forma séria. É muito mais fácil.
Olha muito... aquele tweet que apareceu aqui agora que eu achei perfeito. Posse de Bolsonaro, 2019, 10 chefes de Estado. Posse de Milei, 2023, 8 chefes de Estado. Posse de Lula, 21 chefes de Estado. Adivinhem quem chamam de anão diplomático e de governo isolado? É fogo, né, gente? É fogo a gente lidar, né? Esse dia eu estava pensando assim, que é como... Sabe quando um lojista abre uma loja no Rio de Janeiro, numa zona de milícia, e a milícia cobra segurança, sabe? Esse tipo de coisa. Parece a mídia brasileira, sinceramente, né? Quando a pessoa é eleita presidente da República, já tem que contar que vai ter que enfrentar a milícia da mídia. É o que eu disse, o Antioski está certíssimo nisso, né? Porque a mídia ela é utilizada para manipular e atender os interesses da elite. Vide o exemplo que a gente trouxe aqui do Merval. Por que o Merval ignorou o fato de o Nelson Jobim, que foi presidente do STF, fez parte do governo Fernando Henrique Cardoso, do próprio governo Lula e Dilma, e ignorou esse fato? Porque ele é do BTG Pactual hoje. O BTG Pactual financia vários veículos de mídia e comunicação, e inclusive, segundo o genro do bilionário Abílio Diniz, o Felipe Dávila, o BTG Pactual supostamente poderia estar junto aí com eles para formar um grande pool da extrema-direita no Brasil, que seria a compra do Estadão e juntar com o Brasil Paralelo e com a Jovem Pan. Eu acho que o termo que ele utilizou, pool, deveria trocar o L no final pelo R, porque em inglês, poor, é pobre, né? Então eles querem criar um veículo de mídia pobre, mas não é pobre financeiramente falando, é pobre de informação, é pobre de conhecimento, é pobre de respeito, é pobre de seriedade, é pobre de ética. É isso que eles querem, eles não querem criar um veículo de comunicação através de um pool, mas sim de um pool. Não, e essa questão aí da influência aí da mídia hegemônica que vocês estão falando, estava lembrando o Paulão quando esteve aqui, ele falou que um dos grandes prêmios lá que tinham na região de jornalismo era o prêmio Salgema de jornalismo. Então você imagina, né? E saiu esse final de semana uma reportagem da Pública, onde eles falam que a Braskem recebeu o prêmio Valor 1000 do jornal Valor Econômico como a empresa, a melhor empresa do setor químico e petroquímico do mercado brasileiro. A empresa que é responsável por esse crime absurdo, gente. Então, assim, tá aí, né? Que mídia hegemônica que teria condições financeiras, né, de fazer uma baita reportagem mostrando, né, a responsabilidade, os crimes, porque a gente está aqui fazendo vaquinha, né, Carlito, para a gente conseguir fazer o nosso terceiro episódio no documentário Ato 18, que não pode ser esquecido aquela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Agora, essas mídias aí, que elas estão alinhados aí com com quem comete os crimes ambientais. E dinheiro não falta, né, para esse povo. Exato. Dinheiro não falta. Teria condição. Deixa eu ler aqui os comentários. Tem uma pergunta que eu também queria fazer para o Carlito, antes de liberar ele. Antes disso, José Prudente de Almeida Filho, que estava com saudade das previsões, ele já mandou aqui. Se o Milei mistura terminar o mandato, quem de fato terminará será a Argentina. É isso aí, né? Se ele terminar, quem vai acabar é o país. Eu discordo, sabe por quê, Dri, desse ponto? Porque o Javier Milei não fará nada daquilo que ele prometeu. Ele vai fazer um governo muito mais próximo ali do que foi o Maurício Macri, do que ele realmente pretendia. Tanto que você pode ver que do primeiro para o segundo turno ele moderou bastante o discurso e depois da eleição ele enterrou metade do personagem. Ainda tem uma metade que está para fora, que é a metade mística, né? Que é a metade que grava ali os cachorros clonados, que é a metade que quebra com os padrões de comunicação, escrevendo o carajo no livro de posse. Essa parte mística ele continua do lado de fora. A parte técnica, quem financiou a candidatura dele não vai deixar que ele faça tudo aquilo, porque existem interesses econômicos por trás do Javier Milei. Por que vocês acham que o dólar caiu tanto quando o Milei venceu a eleição? É porque ele fará um bom governo? Não. É porque os acordos que existem de bastidores dão conta de que algumas negociações de privatizações, de investimentos acontecerão para que quem é rico fique cada vez mais rico.
O Brasil é um bom exemplo disso. De 2020 para 2022, o Brasil foi o país no mundo onde mais se teve ali o surgimento de bilionários, proporcionalmente falando. E a culpa disso foi de quem? Foi do bom trabalho feito pelo Bolsonaro? Evidentemente que não. Inclusive, se eu fosse amigo da Ana Hickman, aproveitando essa deixa aqui, eu mandaria uma mensagem para ele e falava: amiga, foge aí dessa história de Paulo Guedes e Roberto Justo, que é cilada, amiga. Se vira para outro lugar, não aceita isso não. Se eu fosse amigo a pessoa dela, já está falando que ela vai acabar virando Ana pobre, mano. né? Gente, adorei. Não, ela é Ana Hickman, Ana pobre, mano. Foge, amiga, que é cilada. Não, e assim, né? Ele está falando, vai acabar com saúde, educação. Quem usa saúde pública, educação pública, são os mais pobres, então vão ser os mais prejudicados, né? Vai ter desemprego, vão ser os primeiros a perder seus empregos, né? Então, assim, sempre quem é mais pobre vai sofrer as piores consequências, né? Mas ele já engatilhou isso, viu, Dri? Para trazer o responsável, ele já falou: peguei o país quebrado, não tem dinheiro para nada. Então, tudo de ruim que acontecer, ele vai culpar a gestão anterior, porque era assim que o Bolsonaro fazia, foi assim que o Trump fez, entendeu? Mas no caso dele, desculpa, mas é verdade, tá? A Argentina está quebrada. Mas o problema ele é que não tá. Uma pessoa, mas porque o Sérgio Massa não teve coragem, o Alberto Fernandes, de fazer as medidas estruturais que precisavam, né? Também tem. O período dele, infelizmente, não foi um bom período, né? Tem que se reconhecer. A Argentina está numa situação muito difícil, e eu tenho falado, Carlito e Dri, que o voto no Milei é um voto tiririca, né? As pessoas argentinas acharam que pior que está não fica. Só que vai ficar pior. Vai ficar pior porque esse pessoal não tem o menor interesse em diminuir a desigualdade, esse pessoal não tem o menor interesse que os pobres entrem na sociedade de consumo. Então, assim, vai ser complicado, porque as pessoas dizem assim, na Argentina eu não vejo as pessoas pedindo na rua. Vai ter. Vai ter gente desempregada, vai ter mais gente desempregada, vai ter mais gente na rua, vai ter muito problema social. Porque o novo presidente já deixou claro, até no Ministério do Capital Humano, ele botou capital, entendeu? Do lado de humano. O capital é o grande mote dele. Capital é o grande mote dele. Olha o espírito do cachorro do Milei aí derrubando seu microfone. Aí, vai falar mal do cachorro. São 5 ainda. O cara conseguiu clonar. Mas olha só, no caso da Argentina, né, é uma questão que já está acontecendo já há pelo menos 11 ou 12 anos esse problema. Tanto que da passagem do Macri para o Alberto Fernandes, o número de pessoas em pobreza aumentou em 40%. Isso. Da saída da Cristina Kirchner para a entrada do Maurício Macri. Então, assim, o grande problema, que eu acho que é o que a gente precisa explicar para as pessoas, e eu falo isso como cientista político, é a gente tentar conscientizar as pessoas de que não existe solução relâmpago. Ou seja, quando você coloca um partido no poder que busca ter uma conduta um pouco mais séria, como aconteceu no caso do Alberto Fernandes, que foge, inclusive, daquele populismo mais kirchnerista ligado ali à Cristina, ao Nestor e tudo mais, você tem uma crítica dizendo que é um cara que destruiu o país, que não quer levar o país para o crescimento, sem considerar as questões externas que influenciam no país também, e sem dar tempo de resolver o problema econômico. Vocês acham, isso eu falo para a audiência, se o Bolsonaro fosse reeleito presidente do Brasil, e deixa eu bater aqui na madeira várias vezes para que isso nunca mais aconteça, vocês acham que caso o Bolsonaro não fosse reeleito em 2026, por exemplo, o Lula viesse de novo e fosse eleito, vocês acham que o Lula teria conseguido recuperar o país em um ano, como ele está conseguindo recuperar agora? É o caso da Argentina. Eles jogaram no risco ali no Maurício Macri, com o discurso, inclusive, do sou limpinho, né? Sou um outsider, praticamente. É quase que um João Dória argentino, né? O Maurício Macri. E fez o que fez, a gente viu. E com o mesmo discurso, a culpa é da Cristina, a culpa é do Nestor, a culpa é do popularismo kirchnerista. Aí sai ele, entra o Alberto Fernandes, também pegando uma herança ruim, 40%. Eu lembro que eu fiz vídeo sobre isso na época, 47%, se não me engano, da população entrando na pobreza, né, entre o governo da Cristina Kirchner e o governo do Maurício Macri, e aí agora o Javier Milei vem com o mesmo discurso. Então, se a gente não tiver alguém realmente que sente para discutir política de forma séria, incluir a população no discurso e não separar, porque é muito mais fácil separar, porque dividindo você conquista. É muito mais fácil você separar do que você juntar
e explicar o que está acontecendo. O Javier Milei, por exemplo, não vai fazer quase nada do que ele disse. A gente sabe que os argentinos têm uma consciência política supostamente maior que a nossa, né? O que muita gente imaginou, e que vai ter protesto, mas eu vou te dizer que se a gente não conseguiu derrubar Bolsonaro, com tudo que a gente viu aqui no Brasil acontecendo, não imagine que na Argentina será fácil também derrubar o Milei, não, porque existe uma coisa por trás da coisa pública que a gente não está vendo, que é quem financia a política em alguns lugares do mundo. E para os interesses de alguns deles serem atendidos, uma parte significativa da população acaba pagando o preço. Aqui no Brasil, 700 mil pessoas perderam a vida para que alguns veículos de mídia, para que alguns grupos políticos se mantivessem fortalecidos por um período, e na Argentina, lamentavelmente, vai acontecer algo muito similar, não em relação a perder vidas, né, mas em relação a, como disse Sinara, gente passando fome, pedindo na rua, vai ser uma coisa muito mais comum do que é hoje, por exemplo. Exatamente. Ó, já estamos aqui com o professor Sérgio Amadeu, vamos fazer a transição da nossa bancada. Muito bem-vindo, professor Sérgio, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Cris, Sinara, Carlito, legal. Bom dia, Serginho. Bom dia. Um comentário muito bom do Edgar Piscino, antes do Carlito sair, querido Edgar, olha aí, ó. O Macri quebrou a Argentina e conseguiu faturar essa eleição, atribuindo a culpa ao Fernandes. Foi astuto. Perfeito. Resumiu tudo, Edgar. Muito bom. Muito bom. Mas, Carlito, se você tiver um destaque final, senão já vou te liberar, agradecer muitíssimo essa presença aqui hoje. Já a Rita Maia diz, a bancada está ótima, mas sem meu jornalista fico triste, melhoras, Évora Rovai, em breve retorna aqui conosco. Eu acho que seria Rê, não B, né? Eu acho que seria melhoras Rê. Então, Carlito, seu destaque final e eu queria agradecer mais uma vez ao convite de vocês aqui, desejar melhoras ao Rovai também, mandar um abraço pro meu querido Serginho, que chegou aqui na nossa live agora. Estamos fazendo sempre esse bate-bola aqui, né? Ou juntos, ou quando eu entro, ou quando eu saio, ele entra e vice-versa. É um prazer sempre revezar esse espaço aqui com você, Serginho. E fazer um convite público aqui, viu, Dri? Vou falar com o Rovai também, vou fazer um convite público para a gente transmitir lá na Folha Democrática o programa da Sinara, o Brocô, que é um programa que eu acompanho, que eu gosto muito também. E se vocês derem o legal, o avó, a gente pode transmitir lá também, sem problema nenhum. Opa, quero. Bora lá. Vamos ampliar aí. Show, a gente combina, então. Tchau. Obrigada, Carlito. Um beijo, boa semana. Tchau. Acompanhe o Carlito lá também, carinho. um historiador e Folha Democrata. Carlito Neto aqui conosco sempre.